Voltamos, segundo bloco da aula de hoje. Eu terminei o bloco anterior falando do inciso 4º do artigo 121, parágrafo 2º, que fala da qualificadora através da traição, emboscada, mediante dissimulação, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, da vítima, diga-se de passagem. Bom, partindo do que nem dizia Jack Stripador, vamos por partes. A primeira configuração, a traição. Quem configura no homicídio qualificado a traição? Quando a traição não pode ser feita de maneira física ou matar, ela é efetivada de maneira a fazer com que o cidadão não possa perceber. Por exemplo, matar pelas costas, tá? Atirar pelas costas na vítima. Tu matou na traição, porque se tu matou o cara num ato de completa covardia, de completa traição. Emboscada é a tocaia, aquela que o cara fica escondido esperando. Eu sei que o Joãozinho sai todo dia, passa na rua Marechal Deodoro. Vou esperar escondido atrás de uma árvore, aqui numa folhagem, vou matar ele. Eu fiz a tocaia, a famosa tocaia, como diz no Nordeste. Esse é o homicídio agindo por emboscada, ele emboscou a vítima. Tá? Mediante dissimulação, falei antes, parecido com aquela questão que eu coloquei antes. É ocultar a verdadeira intenção, tá? Aquela hipocrisia, tá? Finge amizade, cara, vou te ajudar, sou teu amigo, tá? Mas no fundo estou querendo matar ele, então eu estou agindo, estou sendo dissimulado, armando todo o cenário para na prática eu cometer o homicídio qualificado. O cara confia em mim, acredita em mim, mas na verdade eu estou armando todo o cenário para terminar com a vida dele. O homicídio utilizando recursos que dificultem ou impossibilitem a defesa da vítima. Essa é uma observação importante também, porque são os meios que se assemelham à traição. Tá? Não deixam de ser contexto parecido com a traição. E com a emboscada e com a própria dissimulação. Reúnem os três. Tá? Porque eles praticam uma conduta inesperada, impede e dificulta a defesa da vítima. Tá? Ele chega pro cara, como é que tá? Quanto tempo? Olha, o que é aquilo lá? Que o cara pega um facão e abre a cabeça do cara. O cara para lá, pega e dá um tiro na testa do cara. Ou ele não dá chance pro cara se defender. Pega o cara dormindo, mata a paulada do cara dormindo, ele não tem nem tempo de ver o que está acontecendo, sabe? Então são questões que envolvem um recurso que dificulta ou torna impossível qualquer defesa da vítima. O exemplo do cara dormindo, tá? Bom, continuando as qualificadoras, artigo 121, parágrafo 2º, agora o inciso 5, quinto, para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Veja bem que é fácil o entendimento, parece complexo, mas é fácil. Tá? Se caracteriza por qualificadoras subjetivas, por quê? Porque na medida que são determinadas e são efetivadas no cometimento de um crime para ocultar, para se proteger ou para não ser punido pelo cometimento já de outro crime que ele realizou. Tá? Ou seja, para garantir a execução, tá? A ocultação ou a impunidade, uma vantagem, quem sabe, de um outro crime cometido, ele comete outro, nesses contextos. Mas, professor, não entendi, essa eu não entendi, como é que pode acontecer isso? Eu vou falar para vocês, existe possibilidade de conexão nesse sentido. A primeira, tá? É quando o homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime. Tá? O camarada entra numa casa, vai estuprar a esposa, mas o marido reage. Ele mata o marido para estuprar a esposa. Ou seja, é praticado o crime de homicídio, tá? É praticado para assegurar que ele conseguisse praticar o crime de estupro. Então, ele cometeu um crime para praticar outro. O consequencial visa assegurar a ocultação, a impunidade, a vantagem de outro crime. Ele pratica um outro crime e depois o homicídio. Por exemplo, ele mata alguém e esconde o cadáver. Tá? É o crime cometido de ocultação de cadáver, artigo 211. O que acontece? Ele matou o cara, mas para tentar ter vantagem, de não ser descoberto, de não punir, de não ser pego, ele vai lá e comete o outro crime, que é a ocultação de cadáver, onde ele vai tentar esconder o corpo de quem ele matou, para ele não ser punido. Tá? Então ele cometeu um crime para esconder outro crime, para obter vantagem em não ser pego, algo do gênero, pelo primeiro crime que ele cometeu. Tá? Então, comete o segundo para ocultar o primeiro. Essa questão consequencial, porque existe uma sequência de ações. Bom, a vantagem de outro crime. Por exemplo, matar um coautor de um roubo para ficar com o dinheiro. Dois camaradas assaltaram um banco, tá? E aí, na hora de dividir o dinheiro, um dos bandidos pegou e matou o outro para
pegar na divisão de valores e ficar com todo o dinheiro. Homicídio qualificado pela qualificadora para obter vantagem de outro crime. Tá? Sobre esses temas até aqui, eu trago uma questão concursal. Tá? E foi uma questão de concurso para promotoria de 2017. Referente às qualificadoras no homicídio qualificado, marque a opção errada. Trago da A e, vamos lá, pede errada. A primeira, motivo torpe é abrupto do que é repugnante, indecente, logo provocador de excessiva repulsa à sociedade. Falamos antes, motivo torpe é aquele motivo que... Lembra que eu falei para vocês do exemplo do traficante? Para ele pegar o ponto de droga de um, ele vai lá, pica o cara a facão para pegar o ponto de droga. Então aquela vida ali não vale nada. Foi um homicídio por motivo torpe, sabe? Um motivo repugnante, nojento. Certo. A B, motivo fútil. Lembra que eu falei? Fútil, lembrem, futilidade. Algo fútil, algo superficial, algo sem nenhuma justificativa. Tá? É um motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e a causa moral. Dei exemplo para vocês. 2 carros se encostam na sinaleira. Um desce e mata o cara por causa disso. Um motivo completamente fútil. Tá bom? Certo. A opção C, emprego de veneno. Falamos antes. Veneno é o meio insidioso, é aquele por intermédio da estratégia de ação camuflada. Correto. Porque vai lá, eu quero matar o cara, eu boto um veneno na bebida, eu injeto veneno, eu troco o comprimido dele, boto um comprimido com veneno, faço de meio insidioso para que ele venha comer, porque se ele ingerir, se ele souber, é óbvio que ele não vai ingerir. Né? Asfixia é o impedimento da função respiratória por consequente ausência de oxigênio no sangue. Perfeito. Tá? Lembra quando nós falamos disso? Falamos da asfixia também mecânica, tá? Que faz a questão do estrangulamento, todas as opções de configuração. Portanto, a assertiva D está correta. E a assertiva E, que por óbvio a ser marcada, porque só sobrou ela como possibilidade errada, diz o seguinte: traição não pode ser física, como matar pelas costas, apenas moral. Gente, pega ratão, nós falamos isso. A traição pode ser física, sim, tá? Porque inclusive podemos dizer que atirar pelas costas é cometer homicídio por traição. Tá? Tu traiu o cara, virou as costas e matou. Tá? Então a assertiva a ser marcada como errada nessa questão é a assertiva E. Tá bom? Pessoal, avançando, vamos continuar as qualificadoras. Tá? Feminicídio. Mas feminicídio nós comentamos na aula passada. Sim, comentamos. Mas disse bem a frase aqui, nós comentamos. Agora nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o feminicídio. Aonde está isso? Parágrafo 120, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 6 e 7. Tá? O que nós temos que falar do feminicídio? Lembrando, configura também uma qualificadora do homicídio qualificado. Tá? Ele faz referência exclusivamente à condição do sexo feminino, tá? Por violência doméstica e familiar, menosprezo e discriminação pela condição de mulher. Essa é a característica do feminicídio. Tá? Sujeito ativo no feminicídio pode ser qualquer pessoa, porque é um crime comum. Então não tem essa configuração. Tá? O sujeito ativo normalmente é um homem. O criminoso normalmente é um homem. Mas também pode ser mulher. Mas como assim? Simples. A vítima tem que ser sempre uma mulher, por feminicídio. Mas, por exemplo, um casal homoafetivo, uma mulher casada com uma mulher, se uma matar a outra, é um feminicídio. Porque o crime se deu contra uma mulher por razão de ser mulher, por algum motivo assim. Então, agora um homem que mata outro homem no casal homoafetivo não é feminicídio. Não configura porque o crime só se configura em função da questão do sexo feminino. Tá? Feito esse registro. Tá? Lembrando que a pena é de 12 a 30 anos. Ok? Bom, avançando um pouco da questão dos homicídios. Parágrafo 3º do 121. O que traz o parágrafo 3º do 121? Traz o homicídio culposo. O bom e velho homicídio culposo. O que diz o artigo? Se o homicídio é culposo, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 3º do 121. Se o homicídio é culposo, pena de 1 a 3 anos. Então, homicídio culposo, vocês devem lembrar, é aquele quando a gente não quis a morte, tá? Nem assumiu o risco. Tá? É uma conduta, digamos assim, voluntária. Ele fez uma ação, tá? Agiu, mas ele não queria produzir nada. Poderia ter evitado, não poderia. Foi algo assim, o cara está andando com o carro está em perfeitas condições. Quando vê, ele desvia de um cachorro e pega uma pessoa, sabe? Matou. Mas
Porque se ele não desviasse da pessoa, ela matava aquela pessoa que atravessou o asfalto. Ele, para não matar aquela, ele desviou, acabou pegando uma que saiu de trás de um caminhão, assim. Então ele não fez nada para matar a pessoa, apenas ele não tinha o que fazer. É um homicídio culposo, tá? Nesse caso específico. Bom, o homicídio culposo vai se dar em configuração em 3 situações: imprudência, negligência e imperícia. Tá? Nós temos que entender essa questão. Então, quando for com imprudência, artigo 101, parágrafo 3º, o exemplo de um caso de imprudência: a pessoa dirige em estrada, está lá andando com sono, acaba dormindo na direção e mata outra pessoa. Limpando uma arma de fogo carregada em casa, acaba que dispara e acerta outra pessoa e mata. Andando em alta velocidade no trânsito, andando numa avenida onde é 60 por hora, ele está a 120. Ele vem e atropela alguém. Ele está agindo com imprudência, tá? Ele está sendo imprudente e veio a causar o dano que causou, tá bom? Isso é uma possibilidade do crime culposo. A negligência, também no artigo 121, parágrafo 3º. A pessoa ela esquece o filho recém-nascido dentro do carro e este veio a morrer por asfixiamento. Ela não queria matar o filho. Ela simplesmente esqueceu, como já ocorreu no Brasil em várias situações. Tá? Também deixar uma arma carregada ao alcance de uma criança. Isso é negligência. É homicídio culposo com caracterização por negligência. Foram negligentes. Tá? E a imperícia, tá? Que diz o seguinte: acontece quando, por exemplo, um camarada é aluno iniciante na prática de artes marciais, aquela coisa toda, tá? E durante um treinamento ele acaba acertando um golpe sem nenhuma intenção na cabeça de um outro aluno e esse veio a óbito. Uma fatalidade, mas é um homicídio culposo, ok? Por quê? Vamos supor que ele está nessa mesma aula manuseando algo cortante. Como ele não tem a expertise, ele acaba se descuidando naquelas espadas de sabre, etc., estava acertando o pescoço de um outro. Cortou a jugular, sem querer o cara veio ao óbito. Bom, é homicídio? É homicídio. É com intenção? Não é com intenção. Então é culposo, por imperícia. Tá bom? Essas são as configurações que envolvem o homicídio culposo. Tá? Bom, e quando for, pessoal, quando for com dolo eventual? Isso eu vou adentrar com vocês logo agora no próximo bloco.